Olá, olá! Estamos aqui com mais um podcast Sonhos em Ação. E é isso, gente. Sonhos em ação. Bora sonhar, gente. Bora acreditar e não desistir dos seus sonhos, né? Por isso que estamos aqui com convidados ilustríssimos, queridíssimos, amadíssimos, para lá de especial, como diz a Cleide. Eu sou Nira Borges. E eu sou Cleide Alencar e estamos mais um programa do podcast Sonhos em Ação, trazendo dois empresários, olha, para lá de especial, que a gente já queria trazer há muito tempo, né, Nira? É verdade. E aí agora que deu certo na agenda deles, que é muito cheia, gente. Eles são bárbaros, gente, mas a gente vai agradecer aos nossos apoiadores, né, Cleide? Sim. Lavanderia e Passadoria Josi Santos, aquele abraço, Josi. Isso mesmo, tá com precinho bom agora, hein? É. E o Romário Pipocas e Batata Chips, ó. Festa junina chegando. Nossa, tá assim, ó, precinho que cabe no bolso. Romário, além de empresário, ele é cantor, gente. Romário, aquele abraço aí, estamos esperando você aqui. É isso mesmo. Né, Cleide? Aí tem o Bálsamo Jazz, tá com dor, né, Lira? Desde já, a gente agradece imensamente, né? Cuidando aí da sua saúde. Saúde em primeiro lugar, né, gente? É isso mesmo. Não adianta. É isso mesmo. Bálsamo Jazz, chama. E também tem a Fernanda Moura. Fernanda Moura. Abraço, Fernanda, para você. Clínica de Estética. Fernanda Moura, Clínica de Estética Avançada. Vai se cuidar, mulherada. É isso mesmo. Ficar bonitona assim como eu, né, Nira? Olá, GM Comércio de Lajes de Construções. Tá pensando em construir? Isso mesmo. Aí é forte, hein? Tudo para a sua construção. É isso mesmo. Só que agora, Nira... Vivaldo, meu querido. Ai, Vivaldo. E um cafezinho. Abraço. Agora a gente vai chamar o casal de... Olha... Eles são irmãos, gente, não é um casal. São irmãos e, olha, empresários de sucesso. É uma honra muito grande, né, Nira, para nós estar recebendo aqui, gente. Porque, olha, a clínica deles é de muita utilidade. Vocês vão precisar muito. E eu já estou precisando, já estou frequentando, tá, gente? Então vamos conhecer, né, Nira? Tem que respeitar, viu, meu povo? É. Tem que respeitar. E olha só, gente, é um problema não é problema, né, gente? Mas são coisas que aparecem na nossa vida, na nossa saúde, no nosso corpo. E eles estão aí para dar a nossa saúde de volta. Saúde em primeiro lugar. É verdade. Depois desse podcast aqui, vocês vão ligar desesperadamente, porque vocês vão se identificar. Assim como eu me identifiquei, né, Nira? E você também. Agendar o seu horário lá com eles, ó. Isso que delícia. Matheus Berto, meu querido, seja bem-vindo desde já. Agradeço imensamente a sua participação aqui, de coração, viu? É um prazer, né, muito grande você estar aqui com a gente hoje. Matheus, conte-nos tudo e não nos esconda nada. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né, nesse podcast. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, o Matheus, por ter vindo também e ter trazido a sua irmã que trabalha com você, que é a Thaís Maria. Thaís, muito obrigado por ter vindo. Desde já estou muito feliz porque vocês estão aqui, porque faz tempo que eu falo, Thaís, vai no nosso podcast, aí aguarda, não tem agenda, e hoje que conseguimos, né? Gente, estamos, olha, agradecendo a Deus. É verdade, eles são bárbaros, né? E cuida da sua saúde, eu diria colunar, gente, como ninguém, né? Não é isso, Sim, Thaís? Desde já agradeço imensamente Mira, também, eles viu? têm um consultório. Uma clínica, né? É uma clínica, né? Uma clínica. Então, pessoal, desde já agradecendo a participação de vocês dois jovens empresários, que hoje em dia, olha, né? Tá em alta, né? Jovens empresários no comércio. E como foi a ideia da clínica e para que a clínica? Para que serve? Thaís. Que bonitinho, gente. Agora eles olharam dois jovens, gente. Dois irmãos, que coisa linda. Então, de parabéns, hein? Pela Parece iniciativa. eu e meus irmãos, que nós não brigamos. Pouco. A ideia da clínica foi quando o Matheus estava na faculdade. Tem a história do Matheus, eu acho que é melhor cronometrar da partir da história do Matheus até chegar aonde resultou a clínica hoje. Vamos lá, então Matheus, a pergunta vai ser para você, como surgiu a saúde da coluna? Vamos Sim. lá. Bom, então primeiramente eu jogava futebol, era um atleta, e aí nessas indas e vindas jogando, eu acabei machucando meu tornozelo, feio assim, e aí eu acabei procurando um tratamento, né? E vários profissionais que eu passei, eles focaram diretamente no meu tornozelo. Nossa. Aí eu melhorava um pouquinho, ia jogar, piorava de novo. E não tinha uma resolução desse problema. Mas aí me indicaram um quiropraxista para mim ir. E eu falei, nossa, que é isso, né? Mas falaram que é bom para a coluna e também melhorava questões ortopédicas, como melhorar o pé e outras regiões. Eu fui lá
E aí ele falou o seguinte, sabe por que você não está melhorando, Matheus? Porque todo mundo olhou para o seu pé, só que o seu pé ruim fez outras coisas ficarem ruins também. Só que aí a pessoa melhorava o pé e essas outras coisas que ficaram ruins pioravam depois o pé. Então ficava um ciclo vicioso. Então a quiropraxia, ela tem uma visão que a gente chama de visão holística, de olhar o corpo como um todo e não só aquele lugar que está com dor, porque aquilo pode ser só um sinal de uma coisa maior, né? Em outro lugar. Que tem Em algo outro lugar. errado, né? Exato. Uhum. Então, explicando um pouquinho mais essa região, né, essa visão holística da quiropraxia, que a gente entende que o nosso corpo, eles são vários sistemas integrando um com o outro o tempo inteiro. Então, o cérebro manda o comando para os músculos contraem, as articulações, a coluna começa a se movimentar e cada um está independente um do outro. Então, quando tem um sintoma de dor, desconforto, pode ser só uma pontinha do iceberg e não necessariamente o problema todo está ali, entende? Então, a quiropraxia tem toda essa visão de avaliação e entender. E a partir disso que eu passei com esse quiropraxista, minha cabeça foi assim, bom, e melhorou a questão. Abriu, né? É. Nossa. Fora o resultado que me teve, né? Então, eu continuei jogando por muito mais tempo. Mas Quantos anos você jogou, Matheus? eu joguei até os 20 anos. Então, sempre jogava em categoria de base. Já vi Era profissional, Profissional. né? Categoria de base, né? E aí eu acabei viajando, jogando fora, na Suécia, Dinamarca, Você tá Noruega. brincando? É mesmo? É, Gente, é viajado, Matheus. Hoje empresário, né, Cleide? Jovem, Olha né? aí, é. tudo através do futebol. Eu nunca sonhei em visitar esses países, mas o esporte, né, abriu essas portas para mim. Então foi A muito arte, interessante para mim. A arte, né, Matheus? E você parou porque tinha a dor no pé, é isso? Não, então, voltando, né? Sim. Não foi um problema de dor que me fez parar, mas no Brasil, né, assim, o sonho de ser um jogador de futebol, eu acredito que seja de uns 80% Nossa, de todos os a maioria dos crianças. garotos. É. É. E aí, Maioria o que dos acontece? Para você ser efetivado num time, a concorrência é enorme, mas também tem um outro viés que faz você ir para frente ou não ir. Que às vezes é um empresário forte, que te Sim, apresenta uma sim. pessoa. Então, às vezes você fazia um teste e você fala, nossa, eu joguei muito, acho que eu vou ser chamado. Aí... E era chamado outras pessoas que você fala, nossa, aquela pessoa nem jogou tão bem, mas foi apresentado a uma certa pessoa. E aí, a partir dessas muitas indas e vindas, já fui para vários estados atrás disso, foi meio que cansando. Aí eu falei, quero fazer algo que eu seja o protagonista e dependa mais de mim do que outras pessoas para mim ser efetivado, enfim, ter uma progressão. E aí eu falei, eu lembrei da quiropraxia. Gente, ficou na memória. Eu falei, A consulta, né? então, Agora- foi uma coisa impactante para mim. Aí eu falei, quero fazer aquela faculdade. E aí eu descobri que para ser quiropraxista, você tem que fazer uma graduação de 4 ou 5 anos. E aqui em São Paulo só tem um lugar que oferece esse curso, que é a Embi Morumbi. E no Brasil, quando eu procurei, né, só tinha 2 lugares no país, que era na Embi Morumbi, aqui no Brasil, no São Paulo, e no Rio Grande do Sul. É. Aí eu falei, vou fazer isso. E daí começou a história. Olha aí a Embi Despertou o Morumbi, hein? interesse, né? Cascalho aí pra gente, hein? Ó, sucesso a Entrou Embi na faculdade e Morumbi. despertou o interesse, né? É, E aí entra sua irmã, Aí a entra Thaís eu. Maria, Exatamente. Aí, quando ele começou a faculdade, que estava recém-formada eu do estava teatro. recém-formada em artes cênicas. Uhum. Tinha alguns trabalhos na época, mas eu vi que no meio, assim, político, várias leis de incentivo começou a cair. Então, eu me vi na situação que não era algo, assim, que seria tão fácil. Precisava fazer outra coisa. Precisava fazer outra coisa, exatamente. Foi quando eu vi o resultado que o Matheus teve, que não precisava de outras coisas, alguma coisa medicamentosa, injeção, alguma coisa. Era só a gente dependia da gente mesmo para ajudar um próximo. E como eu vi o resultado que aconteceu nele, eu falei, vou fazer quiropraxia também. E ele estava chegando feliz em casa, né? Exatamente. Aí Sim. foi quando ele se formou. Em seguida, eu me formei também. E a gente precisava de uma... Um espaço. transmitir isso para as pessoas, o que o Matheus sentiu, né? Uma clínica humanizada, que realmente estivesse dando atenção para o paciente, né? Então, vendo de todas as queixas possíveis para ver o que realmente a gente poderia estar ajudando na vida e mudar a vida daquela pessoa.
solucionando aquela dor, né? Exatamente. Aquele problema. Então, a saúde da coluna nasceu com essa missão de ser uma clínica humanizada, interessada no paciente, entendendo a história, por que ele estava vindo para a gente, se era uma questão emocional, uma dor física, e a partir daí poder passar um tratamento, uma solução ali para aquilo que ela estava buscando. Então, e além da nossa clínica ser uma clínica de quiropraxia voltado para cuidar tanto da coluna quanto de outros problemas de articulações, mas a gente também fez uma coisa a mais, né? Que é saúde da coluna, Instituto de Quiropraxia. Essa parte de instituto, a gente fez assim, a quiropraxia é tão boa que a gente quer que isso vá muito além. Então, a gente criou uma parte de educação em quiropraxia. Então, a gente chamava alguns professores da faculdade para poder dar curso no nosso espaço e assim formar mais pessoas capacitadas a prestar um bom serviço para a população. Sim. Então, a quiropraxia nasceu com esse propósito, né? Ou seja, eu e Thaís nascemos com esse propósito, depois de fazer a faculdade, de ajudar a entender de fato ali como a gente possa melhorar a saúde das pessoas, mas também de as próximas gerações também terem o interesse e o conhecimento para poder ajudar essas pessoas. Ou seja, multiplicadores, né? Exatamente. Exatamente. Vocês E aí que multiplicam. tá. Para você ver, através de uma consulta, né? Ele se sentiu com dor, né? Em alguma parte do corpo, através de uma consulta ele se apaixonou pela profissão, né? Viu que poderia passar adiante, né? Sim. E a Thaís, a sua irmã, também vendo aquela satisfação profissional sua e provavelmente levando, né, para você as novidades, né, que se passava. Sim. Aí se interessou também e vocês resolveram abrir uma clínica. Como é o nome da clínica, Thaís? Saúde da coluna, Instituto de Quiropraxia. Saúde da coluna, Instituto de Quiropraxia. Quiropraxia. Gente, é quase um trava-línguas, né? Quiropraxia. Agora, vocês vão assim... eu tô curiosa, gente, olha. Eles trouxeram aqui, dá para ver aqui, né? E assim... Olhando assim, a gente não sabe falar em nada, né, Cleide? Explicar nada. Não. Mas eles, né, dono do conhecimento aqui das dores, né, sobre a coluna, vai falar pra gente aqui o que é esse negocinho? É uma gordura amarelinha aqui? O que é isso? Isso é a medula. Medula. É o que conecta o teu Fala cérebro. aí, Matheus, pra gente. Isso. Mostra isso, até merece aqui. Ó. Ai, certo. Bom, vamos explicar. A coluna vertebral, né, ela é composta por algumas estruturas, né, que elas são super importantes. Como eu te falei, a nossa coluna, o nosso corpo, ela é um sistema integrado com vários outros. Então, para o teu cérebro controlar a tua perna, ele precisa mandar uma informação através desse carinha aqui, que é a medula. Então, essa informação vem como se fosse uma eletricidade, vai lá para baixo para tua perna e tua perna vai contrair o músculo e se movimentar. E toda essa comunicação passa pela coluna, é como se fosse uma estrada. Então tá o tempo inteiro o carrinho levando informação do corpo que ele está sentindo para o cérebro, ele está interpretando e filtrando isso e descendo para baixo o tempo inteiro. Então, o que o quiropraxista vai fazer, né? Ele vai entender como é que está a movimentação das articulações desses ossinhos aqui, que a gente chama de vértebra, saber se eles estão se movimentando e se isso pode estar atrapalhando essa boa comunicação do cérebro, que passa aqui pela medula, e levando informação para o corpo. Porque quando tem um problema, às vezes a gente tem, assim, uma percepção de que às vezes o corpo, nossa, acho que eu estou fora do lugar. Só que, na verdade, o ossinho ele só movimenta num eixo, né? Ele pode ir para lá, para cá, inclinar, para frente. Então, ele pode parar em algum desses movimentos. Então, ele travou aqui, ou seja, ele não vai mais para um lado nem para o outro, porque o cérebro percebeu, através desses nervos, que se ele mexer mais, vai ter um problema. Aí o corpo, como ele é muito esperto, para ele não causar problema, o que ele vai fazer? Ele vai travar, bloquear. É o processo mais natural. Trava e a pessoa não consegue mais mexer. Tem mobilidade. Sim. Isso numa questão mais, assim... drástica, né? Mas o corpo ele é sutil, ele vai te deixando um pouquinho mais durinho ali, você fala, nossa, tá um pouquinho diferente, mas beleza, vida que segue. Aí depois vai sentindo uma pontadinha, aí depois vai evoluindo, você tá um pouquinho mais torto, aí depois vai te dando uma dor mais constante. Aí então, toma um remedinho ali, toma outro aqui, só piorando o problema, exato. Né? E o remédio, né, muitas das vezes, ele vai, por exemplo, essa informação que tá te avisando, tem um problema aí, tá doendo ali. Ele vai cortar essa informação de dor. Então, você vai falar, opa, não tá acontecendo nada porque eu não tô sentindo dor. Tá camuflado, né? Então, vai ficar camuflado aquilo.
E aí, muitas das vezes, se não tratado isso daqui, aí vem o travamento, nossa. E aí, dependendo de pessoa para pessoa, o travamento é muito forte, dura muito tempo ou não. Aí depende Às da vezes pessoa. interferência cirúrgica, né? Já ouvi Exato. falar bastante. Então, o nosso papel é melhorar a mecânica do corpo, melhorar essa comunicação do cérebro com o corpo através da coluna, que é o caminho entre o cérebro e o corpo. Ô, Matheus, e quando o paciente chega no seu consultório, na sua clínica, primeiro você tem que ter ouvir ele, todo o histórico Sim. de Primeiro a gente dores. faz uma anamnese, que é basicamente entender por que você veio. Eu tô com uma dor aqui no quadril. Beleza. Aí eu vou entender o que você faz. Você imagina que você trabalha sentada no escritório, se você faz uma atividade física, sei lá, de alto impacto, você não faz. Tudo isso vai ser um dado importante para entender o porquê que você chegou nesse estágio e o que a gente vai poder fazer para melhorar, certo? Aí, se tiver exames, vai ser interessante. Se precisar, eu posso também pedir para você fazer e a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo. Então, é uma coisa bem ampla. Ou seja, você, o especialista dessa área, ele chega a ser doutor, né, a ponto de pedir exames mais específicos ou não necessariamente? A gente pode pedir radiografias. Pois, mas sim. Sim. Agora, exames mais complexos necessita de um ortopedista. Ou seja, eu posso até falar, olha, estou aqui com a Rose, ela está com esses sintomas aqui, seria interessante fazer uma ressonância, por exemplo, e aí ele vai interpretar aquilo ou dá positivo ou não, aí vai a interpretação dele. Mas Entendi. com todos esses achados clínicos, provavelmente vai fazer. E é assustador no primeiro momento, assim, que a gente vê na televisão, né? Tá com a cabeça assim, de repente faz assim. Tem meu filho fala, nossa, sabe? Ele fala, mãe, olha isso, é assustador. Mas não dói, é isso? Não dói. Todas essas manobras que vocês fazem no corpo humano, não dói? Não dói. Não dói. O que dói pode causar a dor é a inflamação naquela região depois de muito tempo ali travado. Mas no primeiro momento, não. Não. O Porque que as pessoas acontece? perguntam muito. O pessoal que está em casa quer ouvir isso, hein? Que acha, nossa, tosse para lá, tosse para cá. Né? Vou fazer uma pergunta dramática. Quiropraxia pode matar? Né? Porque a gente vê o filme, o Rambo lá e já mata a pessoa. E a gente fica às vezes com essa impressão. Opa, é muito frágil a coluna. O pessoal que está em casa, né? Que é leigo, né? Então a Thais vai explicar como isso pode acontecer, se pode acontecer ou não, né? Explica aí pra galera, Thais. Quiropraxia, ela não mata. É claro, né? A gente está vindo aqui para desmistificar muitas coisas da profissão. Porque as pessoas Exatamente, que as pessoas veem, bicho de sete cabeças. Mas assim, porque nos filmes, né? Sim. É muito fácil. Mas quando o quiropraxista vai ajustar, tem um caminho realmente que o Matheus estava falando. A gente faz uma avaliação minuciosa. Tem um caminho de estudo, né? Um caminho clínico. E se a gente vê que, nesse caso específico, tem uma possível contraindicação, a gente encaminha para um outro profissional, a gente pede algum exame antes de estar mexendo. Mas quando já o paciente chega e a gente faz a avaliação toda certinha e dá um aval que não, esse pode receber o ajuste, realmente, ele não causa nenhum problema futuro. Por quê? Porque quando a gente ajusta a articulação que está desalinhada, né, ele causa um bem-estar naquela região. Então, o nosso corpo ele libera as questões que estavam mais presas ali da musculatura em volta. Essas pontinhas amarelinhas, Thais, são os nervos. São os nervos do nosso corpo, né? São as ligações do cérebro. E o barulho... Dá para ver pertinho da câmera? Dá, né? Os amarelinhos é o nervo. A gente chama neuroperiférico. Está saindo do centro e indo para a periferia do corpo. Muito bem. Agora a gente vai chamar o Pedro para inserir o vídeo de vocês. Esses amarelinhos são os nervos. Bonitinho, né, gente? Isso, assim. São os nervos periféricos. Mas uma coisa que eu queria falar do barulho, né? Tem muitos vídeos na internet que mais assusta do que dá vontade de fazer, né? Nossa. Que às vezes você fala, não quero fazer isso, vai acabar me machucando. Só que o barulho, ele nada mais do que é uma bolha de gás que tem entre uma articulação
e outra, né? Entre uma vértebra e outra da nossa coluna. Tem pessoas que têm mais esse gás, tem pessoas Uma que pressão, não é têm. isso? Exatamente, igual quando a gente estrala o dedo, Uhum. é aquela pressão que tem na Uhum. articulação. Sim. Só que quando a gente faz, as pessoas, né, principalmente quando faz sozinho, que faz o barulho e sente um alívio, é porque o corpo ele tá liberando um hormônio chamado beta-endorfina, o hormônio do relaxamento. Só que quando faz sozinho, você tá fazendo errado. Porque você não tá ajustando nada, você tá gastando aquela articulação sem necessidade. Porque não tá sendo um ajuste Não tá focado. sendo corrigido Não ali. tá sendo corrigido nada. Às Só vezes tá até gerando você se barulho. espreguiçar assim, estralar algo em você, né? Exato. E é Sim. normal, né? Uhum. Normal. Mas o problema é o vício que as pessoas têm. Sim. Aí Thaís, esse vício, aí Quando pode eu dar faço um barulho. assim, ó, com o dedo, eu tô gastando o quê? Você tá gastando só a pressão que tem, né? Da articulação. Do barulho, Do né? barulho. Mas assim, quando é feito excessivamente o dia inteiro, aí realmente é Sim. prejudicial. Qualquer Há um coisa que a gente gasto fiz- da cartilagem, há é um isso? gasto. Agora, quando você faz com um profissional focado e Sim. pensando no que você pode melhorar no seu corpo, Certo. aí é diferente. Por isso Sim. que tem que pensar em onde você está passando. Como eu e o Matheus, a gente tem a graduação, que são 4 anos de estudo. A gente tem alguns cursos focados em cada parte. Por exemplo, o Matheus, ele mexe com essa parte de tontura. Eu já mexo mais na parte de pediatria. Então, a gente vai focando para cada área Sim, também. especialização, né? Mas os pequenininhos, é isso? Isso. Então, pessoal que está em casa, é assim, a gente traz esses dois profissionais aqui porque ainda é um bicho de 7 cabeças falar, né, Sim. da... Quiropraxia. Isso, eu deixei para eles, tá? Vocês entendem. É E um aí- trava-língua, gente. E a pessoa fala assim, eu tô cansada de falar, nossa, tem uma amiga que trabalha, tem uma clínica. Ah, não. Mas e se eu ficar mais torta ainda? Então isso é um mito, gente. Isso não existe isso, não. Vocês estão ouvindo os profissionais, não existe ficar mais ou menos torta. Existe colocar a coluna no lugar. É isso? E você vai colocar... Alinhar, é isso? Alinhar, Isso. se chama um alinhamento. Você é isso, vai fazer professor? o alinhamento com Thaís e Matheus, gente. É. Né? Não é isso, tá, procurar- Matheus? isso. Se chama alinhamento, é isso? Sim. A gente costuma falar bastante, né, em ajustar a coluna vertebral. Ah, Que, aí, ajustar. que nada mais é do que um alinhamento, Sim. né? Aham. Sim. Então, aí é isso. E Sim. o foco principal é tirar essa interferência do cérebro com o corpo, que é mais, tecnicamente, a gente chama de subluxação, que não é uma luxação grande, vamos sair do lugar, mas essa pequena mudança ali na articulação que vai causando essas interferências e mexendo no corpo, certo? É uma coisa curiosa agora, né, um fato curioso sobre o nome da quiropraxia, né? Por que se trava a língua? Por que esse nome gigante? Quando o criador da quiropraxia estava escolhendo o nome, ele foi a um padre, um pastor, ele pediu uma indicação. Olha, eu descobri uma técnica ali que mexendo na coluna a gente melhora o corpo, e ele pediu uma indicação de um nome. E aí ele veio do latim e trouxe o nome quiropraxia. Quiro é mão e praxia é prática. É prática com as mãos. Quiropraxia. Esse é o Olha, nome, gente. Então, na traduzido do latim. quiropraxia, tudo É manual. movimentado com as mãos. Aham. Quiro. E aí, a quiropraxia... Nenhum momento tem remédio, vocês indicam Não. remédio. Basicamente, assim, a quiropraxia tem 3 pilares, que é ciência, filosofia e arte. E aí, Ai, gente, já amei. Viva a arte, né? Exato. Na saúde tá também, em tudo, gente. né? É. então, dentro desses 3 pilares, a quiropraxia entende que mexer na coluna, né, ou seja, cada técnica é uma arte que você vai se desenvolvendo como se fosse um escultor ali, né, que você vai lapidando. E aí, a filosofia entra como propósito de como mexer no corpo, né, interagindo ali com ele de forma sutil e sem agredir, levar coisas negativas para o corpo. Então, tem vários princípios que a gente tem dentro da quiropraxia que vai norteando o que a gente pode fazer ou não, e a ciência que é a base de tudo, né? Ou seja, tem várias pesquisas hoje falando bem a respeito da quiropraxia, inclusive falando até em cognição, né? Uhum. Essa parte que hoje tem bastante Cognitiva, TDAH, né? É, bastante. Hoje sabe-se que quando a gente ajusta a coluna vertebral, deixar ela mais alinhada, o nosso cérebro pensa assim, que ele está num malabarismo.
estresse, Uhum. má alimentação, um monte de coisa tentando equilibrar. E quando a gente tira as tensões, o cérebro ele tem uma capacidade de aumento em 20% da parte pré-frontal do cérebro, que é responsável por raciocínio, planejamento. Então, ou seja, a gente meio que O tira essa indivíduo vai ter uma bolinha. boa produção. Né? Exato. Ele vai ficar mais livre para Sim, poder pensar produtivo. cognitivamente. Interessante, então, ou hein? seja, né, Thaís e Matheus, gente, dá uma dupla sertaneja também. Mas é uma dupla mesmo, né? Se aqui não está bem, ou seja, né? Reflete no Porque corpo. vocês trabalham primeiro aqui também, né? Sim, Sim. Para os comandos chegar lá em ordem, né? exatamente. O corpo precisa que aqui esteja bem, né, gente? Não Total. adianta, né? Não E dá a- pra desligar uma parte da outra, sempre tá em conjunto. Todas estão trabalhando em conjunto. E uma outra coisa interessante, né, de um estudo recente que teve, que é sobre equilíbrio, né? Eu fiz quiropraxia fazendo um adendo dentro da parte médica. Você se forma em medicina e aí você vai fazendo a especialização. Você é ortopedista, você é neurologista e por aí vai. Só que dentro da quiropraxia também existe isso. Você vai para um caminho, neurologia, vai pediatria com a minha irmã. Ah, é? E aí eu me... Gente, que dica bacana, né? Aos nossos, né, que estão aí ouvindo, assistindo, vendo, apreciando, né? É interessante, porque quer seguir essa carreira ou não sabe, né, o que fazer, o que seguir. Vocês estão dando dica que é extremamente importante, né? Sim. E toda a história da quiropraxia, ela é recente no mundo hoje, ou surgiu há quanto tempo, Ela mais tem ou menos? 126 anos. 120, é novinha a É bichinha, nova. né? Mas ela é nova. mais velha, por exemplo, do que o fisioterapeuta. Ela é mais novo. A fisioterapia é mais nova. É Uma mais nova fisioterapia mais nova. É do que a mesmo? quiropraxia. Olha só que coisa. Gente, a fiso A fisioterapia é mais nova? é mais Sim. nova do que a Eu quiropraxia. achava que era quiropraxia. É É. porque no Brasil não é tão comum, né? Sim. Já lá fora, onde realmente foi Surgiu. criado, surgiu a quiropraxia, aí ela é bem mais difundida. O pessoal lá tem o costume de ir primeiro no quiropraxista antes de ir no médico. Pra você, antes de tirar essa interferência do corpo, para aí se realmente não resolver, aí vai no médico. Bem antes mesmo, eu já ouvi o pessoal falando, lá as bandas da Paraíba, né, Nira? Eu já ouvi o pessoal falar, tem que pôr a coluna dele no lugar. Sim. Uhum. Ou seja, não falava nesse nome, mas falava, Sim. tem que pôr a coluna no lugar. Uhum. Então, basicamente, deveria ser isso aí, né? Alinhar a coluna. Né? E assim, fazendo um adendo um pouco sobre isso, e lá nos Estados Unidos, quando o criador, né, falou, nossa, tem alguma coisa aqui na coluna, eu preciso entender um pouco mais sobre isso, várias culturas já trabalhavam com a coluna. Por exemplo, É isso que eu tô espinhela falando, caída, sim, né? isso. Pegava assim a Exato. pessoa. Isso é da época da Dona Anitta, minha mãe, Exato. que Deus a tem em bom lugar, que já faleceu. Ela subia numa madeira assim, num caibo, como dizia lá, né, no Nordeste, no meio da casa, subia lá, fazia assim, né, mãe, o que você Pra tá puxar. fazendo aí? Tô espinhela caída, minha filha, Exato. sabe assim? Ou tô arrumando a coluna. Olha isso, gente. Então, Pois é. né, se existisse a quiropraxia, né, Né? Aham. colocaria ali É a isso coluna no lugar, Sim. né? Vários povos, né, tinham alguma coisa que fazia para melhorar ali, com vários nomes diferentes, e aí o Daniel David Palmer, que é o criador, Ele é o pegou- criador? ele é Daniel? David David Palmer. Olha, é de onde ele? Ele é de Iowa, nos Estados Unidos. É inglês, né? É, Não é inglês. aqui do Brasil. Sim. E aí ele falou, putz, fez várias pesquisas e aí ele meio que profissionalizou, né, dentro do sistema médico ali, a profissão. E aí depois de Sim. muito sucesso, ou seja, imagina um cara numa cidadezinha, começou a melhorar as pessoas, falou, nossa, choveu de gente. Aí ele começou a criar uma instituição para poder ensinar. E aí nasceu a Palmer College, que é a maior faculdade de quiropraxia hoje no mundo, né? Que existe até hoje. Existe até hoje, fica nos Estados Unidos. Que legal. E Thaís se especializou na pediatria. Por que, Thaís? Você achou... Desde Mas a então- época da primeira faculdade, na área das artes cênicas, Uhum. eu gostava muito de criança, então eu queria trabalhar com essa parte de criança. Aí eu trouxe para quiropraxia, e se uma criança, se ela tem uma comunicação do cérebro, né, o corpo, e ela está em desenvolvimento, se ela tem um ajuste nessa fase de desenvolvimento da criança, ela vira um adulto mais saudável. Sim. Então, tem criança quando, por exemplo, eu atendo muito bebê que tá com Bebê? Aham, bebês eu atendo. Constipado, bebês que estão com torcicolo, bebê que não consegue
mamar dos dois lados. Então, tudo isso eu consigo ajudar. Imagina. Bebê com torcicolo, é mesmo? Olha só, gente. Sim, porque dorme do Sim. jeito errado, no Oh, berço. meu Deus. E quando ele já um pouco mais avançado, que está aprendendo a andar, ele cai muito. E esses pequenos impactos na coluna também vai gerando uns desalinhamentos na coluna e faz com que ele cresça com esse desalinhamento. E quando chegar na fase adulta, já pode ter uma degeneração, alguma coisa mais grave, E aí? que foi primário lá quando ele é criança. Que bom que tem esses recursos para tratar, né? Detectar já. Ô, Thaís, né, pra, na infância. pra tirar o medo da turma que está em casa assistindo, de repente quer levar seu bebezinho para passar lá, né? O adulto também. O que você diria para eles aí nessa câmara? Para tirar esse bicho de 7 cabeças, né? Que, ai, não vou de jeito nenhum, vai estar torcendo minha coluna, vai doer. O que a gente faz na clínica, a gente faz uma avaliação minuciosa. E essa avaliação tem duração de 1 hora lá, da gente conversando, entendendo o caso de cada pessoa, porque cada pessoa é individual. Então, o que você tem de histórico, o outro tem diferente. Então, a gente vai mapeando e pegando essas informações, e depois que pegar essas informações, aí começa a avaliação. Teste neurológico, muscular, ortopédico, se há necessidade de pedir algum exame ou não. Então, quando você passar por toda essa fase, você vai sentir confiança em receber os ajustes de quiropraxia. E não precisa ter medo, né? E não precisa ter medo, porque realmente é uma faculdade séria, porque a gente ama o que a gente faz. Então, a gente... Isso é Sim, importante, e, hein, gente, gente? Amar, gostar, Isso né, mesmo. do que E faz, pessoal, né? tem que procurar pessoas capacitadas, Exato. pessoas, né? Exato, Pessoas que são capacitadas. pessoas que entendem, que estudaram, que se aperfeiçoaram, que entendem. Não pode qualquer um, vou lá para pôr o socorro no lugar. Isso não pode E tem acontecer. muitos vídeos na internet que, assim, realmente... Dá medo, né, Dá Thaís? medo, que a gente vê que não foi por um profissional capacitado. Então, isso tem que tirar essa... Isso é triste, e vocês então, percebem, né? a gente Às vezes percebe. eu já comentei outro dia com vocês, falou, tem que ter cuidado desses vídeos aí que você vê. Sim, né? porque E mais você? dá medo. E você, o que diria pro paciente que agora perde o medo e vai lá, né? Fala pro paciente, né? Perde o medo e vai lá no meu Bom, consultório. basicamente, né, fazendo um complemento que a Thaís falou, às vezes a gente tem esse medo, principalmente do estralo, né? Falando, nossa, vai me estralar, vai me quebrar. Só que dentro da quiropraxia não existe uma só técnica. Como ela é uma profissão, tem muitas técnicas para poder mexer na coluna. Então pode ser que eu mexa na tua coluna e não faça um estralo, porque tem várias ferramentas para poder mexer ali. E se for esse o medo, você pode ir sem, porque a gente vai ter várias formas de poder mexer. Imagina uma criança, você não quer estralar um bebê, você Sim, vai não ter uma estrala. forma muito mais sutil de mexer e a pessoa melhorar. E as dores vão aliviar? Sim, com Sim, certeza. é a maior pergunta das pessoas. Certo? Vai melhorar. E outra, a gente não vai passar nenhum medicamento, é melhorar o que você já tem, o seu corpo funcionando da melhor forma. Então, É um para isso é a alinhamento, né? avaliação que ela falou e entender o que você está precisando. Hoje, na correria do dia a dia, não dá, né, gente? Tem que se cuidar, né? Exatamente. E se pudesse cuidar sem remédio, é melhor ainda, né? Sim. E aonde que fica a sua clínica? E o Instagram? Pode falar. Bom, fica em Pinheiros, tá? Na rua Paz Leme, 136. Fica em frente ao Sesc. Nossa, Do lado. fácil acesso. Aí você já vai lá tomar um cafezinho, Exato. dar aquele rolê, aquela É. passadinha no Sesc, que é uma delícia também. Sim, Né? sim. A 400 metros na mesma rua do metrô Faria Lima e a 600 metros do metrô Pinheiros. Então, Tá. O preço de Também. vocês da consulta tá acessível, tá tranquilo? Sim. O preço que cabe no bolso, né? lógico. É o preço. É que a gente tem 2 tipos de atendimento. Sim. A gente tem 2 formas de trabalhar. A gente tem somente a quiropraxia, pessoas que só querem ser ajustadas, e tem a quiropraxia mais uma massagem com um dos nossos massoterapeutas depois. Nossa, que legal. Então, muitas vezes Vamos a gente... gravar lá. Olha, Thaís, vamos gravar. Né, Tem massoterapeuta, tá É, vendo? vamos Nossa, gravar lá gente. aqui. Então, tem esses dois Qual o duas formas. funcionamento Qual os da dias? clínica? É de segunda a sábado, então segunda a sexta das 8 às 8 e de sábado das 8 às 13 horas. Sempre com hora marcada, Matheus? Sempre. Sempre com Porque hora marcada. assim, você não quer chegar lá e ficar esperando. Então, você marcar o horário permite que você vá ser atendida no horário que você marcou. E o horário é acessível? Porque Sim. às vezes as pessoas saem tarde do trabalho. Das 12 horas na Sim. semana e 6 horas ao sábado. Nossa, acessível, né? Gente, bora lá, bora se Olha, cuidar. eu vou Quiropraxia com Thaís, Maria e Matheus Berto. Berto, isso aí. Matheus Muito Berto bem. e Thaís Maria. E as redes sociais O Instagram da clínica é saúde_coluna. O meu é Thaís
Não lembro E agora. o seu? Porque aí pode ser que entre em contato lá no direct, vocês atendem também? Sim. Tem o WhatsApp da clínica? Tem o WhatsApp. Se vocês não Deu lembrar branco. agora, não tem problema de jeito nenhum, porque vai estar lá, Da né? clínica. No GC, vai estar lá, tá? Então, gente, infelizmente, a gente tem que dar uma triste notícia que o nosso programa está acabando, mas vocês vão voltar de novo aqui, porque muita gente vai ficar curioso, né? Verdade, Saber. Cleide. E vocês atendem Tem pelo muita direct também, né? Sim. Tá, então as informações da clínica vai estar lá, pessoal. Então, vocês viram aí, por 2 especialistas que entendem do assunto, não é bicho de 7 cabeças. Parem de sofrer com dor achando que vai lá e vai sair mais torto. Pelo contrário, vamos sair todo alinhadinho. Eu vou lá fazer a minha avaliação e eu vou gravar para vocês verem, né, Nira? Que não é Vamos bicho de fazer 7 cabeças lá. lá Sim. sim. E mostrar lá os estralos para vocês. Né? E olha só, o melhor de tudo, são 2 jovens empreendedores que deram certo, que abriram, que acreditaram, que estudaram, abriram uma clínica, abriram um consultório e acreditaram e agora está no sucesso, né? É isso Então, aí. vocês compareçam lá, por favor, tá? Gente, É um precinho podcast que cabe no bolso. Sonhos em Ação, né? Sonho. Você tem um sonho? Acredita, tenha fé e realize, né? Sim. É isso Né? mesmo. Hoje você pode ter mais de um sonho. Você era jogador, Uhum. né? Sim. Você era o que Verdade. antes, Thaís? Antes de ser De quê? quiropraxista? Eu fiz a faculdade de artes cênicas. Olha isso, gente. Tem uma faculdade de arte cênica. E aí tá ligado lá, né, Nira, na faculdade de arte cênica, como ela ainda está, né? Que ela tá em exercício, Lidando né? com o público, agora cuidando, né? Sim. Tendo um No olhar grupo aí, Casa das olhar Amoras, né? Tá tudo certo. na questão da saúde. Nando Moraes, aquele abraço, meu querido. Espetáculo de diretor, hein? Né? I love you. Espetáculo. Então, gente, vamos finalizar. Por enquanto, vocês vão voltar mais vezes, tá? Com certeza. E, depois a gente vai levar os clientes lá e vamos contar. pra Que já vocês, é sucesso. Eu mesmo vou e vou contar para vocês como que funciona, É um que não dói coisa nenhuma. É um trabalho lindo, incrível, né? E que cuida da saúde sem Sim. precisar ficar É. tomando remédio. É uma Desde- profissão né, muito gente? importante. Muito Extremamente importante. importante. Desde já eu quero agradecer a Thaís, né? Obrigada. De pelo coração. convite. Eu que Obrigada. agradeço. Né? Ao Matheus também, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe aí grandemente o projeto de vocês, cuidando das pessoas com muito amor e com muito carinho. Porque não adianta nada pensar só em dinheiro, e não é o caso deles, viu, gente? É. Amor em primeiro lugar, né? Vocês viram É uma aí, clínica- foi paixão, né? Olha o que a Thaís falou. Paixão. É uma clínica humanizada, né? O ser humano em Exatamente. primeiro lugar, né, Thaís, Sim. né, Matheus? Sim, 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 com com certeza. Então, certeza. que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado, foi um Obrigada. prazer. E apareçam, né? E até o próximo. Apareçam sempre aqui, né? Então, que Muito Deus obrigada. abençoe, muita Obrigado. prosperidade para vocês. Gratidão. Pessoal, vamos, estão esperando vocês para aquela avaliação e tomar um cafezinho, né? Muitos sonhos e ações aí. Amém. Vamos lá. Amém.